A era da IA generativa. Tá em todo lugar, né? Dominando as conversas, as manchetes, o imaginário popular. Impressionante como essa tecnologia está se tornando onipresente. Parece que a gente acordou no futuro que só via em filme. Pois é realmente um momento único na história da IA. E essa febre toda, como você disse, é alimentada por uma mudança radical na forma como a IA funciona. Sai de cena a IA tradicional focada em classificar e entra a IA generativa que busca entender a própria essência da informação. E como é que ela faz isso? Explica melhor essa mágica. Imagina um mapa gigante onde cada ponto representa uma imagem. Aí a IA tradicional só consegue identificar cada ponto: gato, cachorro, carro. A IA generativa, por outro lado, mapeia todo o terreno entendendo as relações entre os pontos, as nuances, os detalhes. Ela decifra a gramática visual, por assim dizer. Uau. Então não só reconhece padrões, mas também entende a lógica por trás deles, a estrutura, o significado. Olha, tipo, Aprender a pensar como um artista, né? exato. E essa compreensão profunda é o que permite a IA generativa criar. Ela pega tudo o que aprendeu e usa para gerar coisas novas. Imagens, textos, músicas, até código. É como se ela tivesse absorvido a criatividade humana e aprendido a usá-la. Caramba! E onde é que isso tudo vai parar? As possibilidades parecem infinitas. É verdade. A gente está só arranhando a superfície do potencial da IA generativa. Imagina o impacto na educação. Alunos com um mentor de IA para ajudar a desenvolver ideias, a refinar argumentos, a receber feedback instantâneo. Ou na saúde. IA auxiliando no diagnóstico, na descoberta de novos tratamentos, decifrando dados complexos. Acho que vou precisar de um upgrade no meu cérebro para acompanhar tudo isso. A graça é essa. A IA generativa nos impulsiona a ir além e expandir nossos próprios limites. E o mais impressionante é a capacidade dela de absorver quantidades colossais de dados. Modelos de linguagem que digerem trilhões de palavras, modelos de imagem treinados com bilhões de fotos. É informação para deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas ela não está simplesmente memorizando tudo isso, né? Tem que ter algo mais acontecendo aí. Exato. A AI generativa vai muito além da simples memorização. Ela está construindo representações internas, entendendo o significado por trás dos dados. É como se ela estivesse criando um modelo mental próprio, uma versão da realidade, mas feita de números e algoritmos. E como a gente controla essa mente digital? Como a gente garante que ela vai usar todo esse poder para benefício da humanidade? Entra em cena o condicionamento. É como dar um briefing detalhado para um artista. A gente define parâmetros, restrições e objetivos para guiar a IA na hora de gerar os dados. É como dizer, quero uma pintura de um gato em estilo cubista usando cores vibrantes. Entendi. É como dar uma direção criativa para a IA mostrar o caminho das pedras, né? Exatamente. Mas o mais legal é que a IA generativa pode oferecer múltiplas soluções para o mesmo problema, expandindo a nossa própria capacidade criativa. E é aí que a coisa começa a ficar filosófica, né? Se a IA pode gerar soluções que nunca imaginaríamos, quais são as perguntas que a gente deveria estar fazendo? Olha, você me pegou de jeito, de fritar os neurônios. Mas antes de mergulharmos nesse abismo filosófico, que tal darmos uma olhada em como a IA generativa já está impactando o mundo real, a gente volta para a filosofia pensamento. Combinado. Vamos atenção um pouco e ver a IA generativa em ação. E aí, pronto para voltar para a Matrix da IA generativa. No último episódio, a gente desvendou como essa tecnologia funciona, explorou o lado B da ética e viu exemplos de como ela já está dando o ar da graça no mundo real. Estou pronto para mais. Lembra que você mencionou o Stable Diffusion, onde qualquer um pode criar imagens a partir de texto? É tipo magia digital, né? Mas e aí como é que isso funciona na prática? É fascinante, né? O Stable Diffusion é um ótimo exemplo de como a IA generativa democratizou a arte. Mas por trás dessa mágica tem muita matemática e engenharia rolando. A base de tudo são as redes neurais que tentam simular o funcionamento do nosso cérebro com seus neurônios e conexões. Redes neurais. Parece coisa de ficção científica. Me explica isso de um jeito que até minha avó entenda. Imagina um monte de caixinhas conectadas entre si. Cada caixinha recebe informações, processa e passa para frente. A sacada é que essas conexões podem ser fortalecidas ou enfraquecidas dependendo dos dados que a rede recebe. É como se a IA fosse aprendendo com a experiência, ajustando suas conexões para ficar mais inteligente. Com o treinamento certo, essas redes neurais podem aprender a fazer quase qualquer coisa. Exatamente. E aí entra a IA generativa. Em vez de só reconhecer padrões, ela usa as redes neurais para gerar novos dados baseados nos padrões que aprendeu. É como ensinar a rede a pintar, compor música, escrever código, só que em vez de pincéis e teclas, ela usa algoritmos e dados. E como a gente ensina a rede a fazer tudo isso? Tem algum manual de instruções secretas? Um segredo é o aprendizado de máquina. A gente alimenta a rede com uma montanha de dados, imagens, textos, músicas. A rede analisa tudo isso procurando padrões, conexões, nuances. É como se ela estivesse mergulhando num mar de informação e aprendendo a nadar sozinha. E quanto mais dados, melhor, né? Tipo,
Se eu quiser uma IA que escreve roteiro de novela, tem que dar para ela todos os capítulos de todas as novelas já feitas. Quanto mais melhor, mas não precisa exagerar. A qualidade dos dados é mais importante que a quantidade. Imagine ensinar um pintor só com desenhos de criança. E ele até vai aprender a pintar, mas o estilo vai ser, digamos, peculiar. Faz sentido. E como a gente sabe se a IA generativa está aprendendo direitinho? Tem algum teste, alguma prova final? Durante o treinamento, a gente usa um conjunto de dados para calibrar a rede, ajustando os parâmetros para ela gerar os resultados que a gente espera. É como dar uma nota para cada tentativa da IA até ela acertar a mão. E quando a IA generativa tira a nota 10, ela está pronta para ganhar um Poxa, Leo. Criar obras de arte, compor sinfonias, escrever best-sellers. Aí é que tá. A IA generativa é uma ferramenta poderosa, mas ainda precisa de um maestro, de um artista que saiba usar todo esse potencial. Ela pode gerar matéria-prima, mas a criatividade humana ainda é fundamental para dar forma, significado, emoção. Então a IA generativa não vai substituir os artistas. Ufa. Já tava com medo de perder o meu emprego aqui no podcast. Pelo contrário, a IA generativa é uma aliada dos artistas expandindo as possibilidades criativas. Imagina um pintor que usa a IA para gerar texturas e cores inimagináveis, ou um músico que usa a IA para compor melodias que nunca teria pensado sozinho. As portas da criatividade estão se abrindo de uma forma nunca vista antes. E quais são os perigos? A gente já falou de deepfakes, mas tem outras armadilhas nessa estrada digital. Um dos desafios é garantir que a IA generativa seja usada de forma ética e responsável. Imagina uma IA treinada com dados enviesados, reproduzindo preconceitos e estereótipos. Ou uma IA usada para criar propaganda enganosa, manipulando as emoções das pessoas. A tecnologia é uma faca de dois gumes e precisamos ter cuidado para não cortarmos os dedos. E como a gente garante esse controle de qualidade da IA? Tem algum código de ética para robôs? A ética da IA é um debate urgente e necessário. Precisamos definir limites, criar mecanismos de controle e garantir que a IA seja usada para benefício da humanidade e não contra ela. É um desafio enorme, mas que precisamos enfrentar de cabeça erguida. E falando em desafios, a gente já está quase no limite do nosso tempo. Mas antes de terminar, quero voltar para aquela pergunta que você me deixou no ar. Se a IA pode gerar soluções que nunca imaginaríamos, quais são as perguntas que a gente deveria estar fazendo? Essa pergunta é a chave para a gente navegar nesse novo mundo. A IA generativa nos desafia e, além do óbvio, a questionar os limites da nossa própria criatividade, a imaginar o inimaginável. E é nesse processo de questionamento que a gente descobre novos caminhos, novas soluções, novas formas de ser e de estar no mundo. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão na IA generativa. Já vimos como essa tecnologia funciona, seus impactos no mundo real e até onde a ética entra nessa história toda. Mas agora preparem-se para uma viagem filosófica. É isso aí. Vamos mergulhar nos abismos da mente humana e ver como a IA generativa nos desafia a repensar conceitos que a gente sempre achou que estavam resolvidos. No último episódio, você deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Se a IA pode gerar soluções que nunca imaginaríamos, quais perguntas a gente deveria estar fazendo? Me explique essa charada. A sacada é que a IA generativa não é só uma ferramenta, um espelho. Ela reflete a nossa própria capacidade de criar, de imaginar, de ir além dos limites. E, ao mesmo tempo, ela questiona esses limites. O que é criatividade? O que é inteligência? O que nos torna humanos? Caramba, é de explodir a cabeça. A gente sempre se viu como o topo da cadeia evolutiva, os únicos capazes de criar arte, música, poesia. Mas e se a IA generativa estiver mostrando que a gente não é tão especial assim? Essa é a beleza do desafio. A IA generativa nos tira da zona de conforto, nos força a questionar as nossas certezas. E nesse processo, a gente pode descobrir novas formas de entender a nós mesmos, a nossa relação com a tecnologia e com o universo. E a criatividade? A gente sempre achou que era um dom divino, algo mágico e inexplicável. Mas e se a IA generativa conseguir decifrar o código da criatividade? Será que a gente vai perder o nosso monopólio da arte? Perder não. A IA generativa pode ser uma aliada poderosa expandindo os horizontes da criatividade humana. Imagina um mundo onde a gente pode colaborar com a IA para criar obras de arte que nunca seriam possíveis sozinhos, explorar novos estilos, novas técnicas, novas formas de expressão. Seria incrível. Mas e a alma da arte, a emoção, a sensibilidade e a história por trás de cada obra? Será que a IA generativa consegue capturar tudo isso? Essa é uma questão em aberto. A IA generativa pode aprender os padrões da arte, imitar estilos até criar obras esteticamente impecáveis. Mas a alma da arte, a essência humana, a subjetividade. Isso ainda é um mistério que nem a IA mais avançada consegue desvendar. Então a arte humana ainda tem seu valor. Ainda bem. Você está pensando em aposentar meus microfones aqui? Com certeza. A arte humana é a única singular carregada de significado e emoção. E a IA generativa, em vez de substituir a arte humana, pode ser uma ferramenta para potencializá-la, para abrir novos caminhos, para inspirar novas criações. E a inteligência? A gente sempre se orgulhou da nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver problemas. Mas e se a IA generativa superar a inteligência humana? Será o fim da linha pra gente. Calma, a inteligência é um conceito multifacetado com diferentes formas de manifestação. A IA generativa pode ser extremamente eficiente em tarefas específicas como jogar xadrez ou traduzir idiomas. Mas a inteligência humana vai muito além disso.
A capacidade de adaptação, de aprender com a experiência de ter empatia, de tomar decisões complexas em contextos incertos. Então a gente ainda tem algumas cartas na manga, que alívio. Com certeza. A IA generativa nos desafia a desenvolver as nossas capacidades humanas a um novo nível. Em vez de competir com a AI, a gente pode colaborar com ela usando a sua inteligência artificial para complementar a nossa inteligência natural. É como uma parceria, né? Cada um contribuindo com o seu melhor. E no final, quem ganha é a humanidade. Exatamente. A IA generativa é uma ferramenta poderosa, mas o futuro depende da gente. Cabe a nós usar essa ferramenta com sabedoria ética e responsabilidade para construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano. Que mensagem inspiradora. Acho que a gente podia encerrar o episódio com essa reflexão. Afinal, a IA generativa nos coloca diante de um mar de possibilidades, mas a bússola para navegar nesse mar está nas nossas mãos. Concordo. E que essa jornada seja guiada pela curiosidade, pela criatividade e pela esperança de um futuro onde a tecnologia e a humanidade caminhem juntas em direção a um mundo melhor. É isso aí. E assim terminamos nosso mergulho profundo na IA generativa. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem. Fiquem ligados porque a aventura da IA generativa está só começando. Até a próxima. Valeu, pessoal. E até a próxima imersão.